Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. E se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que fica mais fácil e ainda dá para entender. Então, o assunto que eu pretendo falar agora é sobre o problema teórico que se estabeleceu aí nas discussões sobre o que seria a definição de esquerda e direita e que acabou resultando na defesa de algumas pessoas da ideia de que a direita seria a defesa da redução do Estado e a esquerda seria a defesa da ampliação do Estado. Isso aí é uma distorção completa, tanto do contexto histórico do desenvolvimento aí das vertentes que foram depois consideradas esquerda e direita, quanto da estrutura teórica do que seria as principais vertentes aí, tanto da esquerda quanto da direita. Geralmente é defendida, né, a visão de que o marxismo seria a ampliação completa do Estado e a extrema esquerda seria o Estado totalitário, ampliação completa, e a social-democracia e o chamado socialismo democrático, socialismo evolucionário, né, ao invés de revolucionário, seria aquele que defendesse uma intervenção estatal em aspectos pontuais para reduzir a desigualdade, etc., ajudar os mais pobres, etc. E a direita seria sempre ligada, sempre vinculada à economia liberal. E não apenas a economia liberal, mas uma tendência à redução do Estado e a uma retórica de demonização do papel do Estado e tal. Então, o que acontece? O grande problema é que não existe esse vínculo da esquerda com o estatismo. O vínculo da esquerda com o estatismo foi resultado de uma interpretação distorcida e empobrecida do contexto histórico aí da evolução das ideias da esquerda. Porque no marxismo, como eu pude ver assistindo o canal Orientação Marxista e também alguns escritos do Marx, Manifesto Comunista, e os outros aí que ele analisa, o chamado o Estado burguês, etc., a ideia que passa é que o Marx era contra tanto a intervenção estatal quanto a economia liberal. Ele dizia que a economia liberal era uma merda porque causava crise, porque a evolução do capitalismo naturalmente conduzia a crise, e a intervenção na economia também conduzia a crise. Então a única solução seria abolir o sistema capitalista, abolir a propriedade privada e ter uma outra forma de produção que não existisse a propriedade, porque até o cara do Orientação Marxista fala, porque é a mesma coisa que se libertar da escravidão, se libertar da propriedade, não sei o quê. Então acontece o seguinte, se não existe propriedade, não tem motivo para existir o Estado, pelo menos não na mesma estrutura que é na sociedade capitalista. Então, você vê que na China, por exemplo, eles falam que é tudo, de certa forma, alugado, de certa forma o Estado é proprietário de tudo. Então a pessoa ganha uma concessão, ganha uma permissão para fazer as coisas. Pelo menos em relação aos imóveis e tal, a propriedade dos agricultores, eu não sei se isso se estende a toda a esfera da economia chinesa, né? Não sei como funciona exatamente, mas pelas informações que eu pude ver, existem vários setores que é como se você recebesse uma concessão para morar naquela casa por não sei quanto tempo, fosse renovando, etc. Então existe a propriedade de alguma forma, que a propriedade é do Estado. Então, na verdade, se você for levar o sentido estrito da interpretação marxista do problema da sociedade capitalista, o ideal seria uma sociedade sem Estado. Mesmo que exista um Estado tal para implantar a ditadura do proletariado, que até o pessoal fala que é um conceito problemático no marxismo, porque, por exemplo,
o que aconteceu na União Soviética era diferente do que era previsto no marxismo, não sei o quê, mas independente desse problema teórico, ainda que o Estado soviético, o Estado socialista, como ele existiu, fosse coerente com as propostas do Marx, ele tem o ideal de abolição do Estado, tem o ideal de abolição da propriedade e abolição do Estado. E o anarcomunismo, que na verdade tem muita semelhança teórica com a utopia comunista, tem a mesma coisa, com a fase final aí do marxismo, etc. O anarcomunismo tem o mesmo objetivo final, que é o chamado mutualismo, que são as ideias de serem organizadas comunidades em que as pessoas vão ter, a partir de vínculos de solidariedade, etc., elas vão produzindo tudo em conjunto e vão distribuindo aquela produção em conjunto umas com as outras. Então isso aí não precisa de Estado, não precisa de propriedade, todo mundo vai produzindo as coisas junto e dividindo. Mais ou menos como funcionavam os kibbutz. Os kibbutz você pode dizer que eram sociedades comunistas. E você pode dizer que algumas tribos indígenas são sociedades comunistas, etc. Então o pessoal fala, o comunismo é impossível, é uma utopia, porque é bom demais para ser verdade, etc. A questão não é que é bom demais para ser verdade. Já existiam alguns casos, a questão é que é uma merda, e que a produção nesse tipo de organização social, numa escala maior, não apenas uma cidadezinha lá não sei onde, mas porra, a sociedade humana inteira organizada dessa forma ia ser uma merda, porque as relações que são resultado do direito à propriedade e da organização social baseada na preservação do direito à propriedade, não em absoluto, como defendem os anarcocapitalistas, mas até um grau razoável, como de fato aconteceu nas economias ocidentais aí, é uma forma de organização que estimula a produtividade, estimula a competição, estimula a criatividade. Então, se tornam sociedades mais ricas, com mais variedade de produtos, pelo menos na minha leitura, na minha interpretação do processo histórico. Então, não é que a utopia comunista de todo mundo viver em comunidades hippies, que todo mundo divide tudo, etc. Não é que isso é impossível, é até possível, só que isso é uma merda. A questão é essa. Mas, voltando ao assunto do vídeo, ao assunto que é central no vídeo, quando você coloca esquerda é a defesa do aumento do Estado e direita é a defesa da diminuição do Estado. Então o Karl Marx era de direita, e mesmo que ele tenha defendido, isso é uma coisa controversa na interpretação do Karl Marx, né, pelo que eu vi, mas alguns dizem, não, ele defendia mesmo o Estado soviético, não sei o quê, é compatível com Marx. Outros dizem que não, que era governos, sei lá, de coletividade de trabalhadores que iam dividir, que iam fazer os sovietes e não sei o quê, mas mesmo que ele definisse o Estado, ele defendia com a proposta de, no final desse processo, existir a abolição do Estado. Então ele também defendia a abolição do Estado, mesmo que indiretamente. E os anarcomunistas, que são os caras radicais de esquerda, que lutaram junto com os comunistas, que eles tinham o mesmo objetivo final dos comunistas, só mudava a forma como implantar aquele objetivo final, ou seja, eles eram praticamente irmãos dos comunistas, e que eles fizeram lá algumas comunidades anarquistas malucas lá na Catalunha, sei lá onde, na Espanha, e na Rússia, na época da Revolução. Naquelas sociedades eles já implantavam o mutualismo. E você vai dizer que eles eram de direita? Eles eram radicais de esquerda. E lutaram junto com os comunistas na Guerra Civil Espanhola, contra o Franco, lutaram contra o Exército Branco. Eles, no começo, queriam se aliar ao Exército Vermelho, queriam colaborar com os comunistas, mas os comunistas sacanearam eles, passaram a perna neles, e depois eu acho que eles cercaram os estabelecimentos anarquistas da Ucrânia e ferraram todo mundo e tal. Mas isso aí foi no decorrer da guerra, porque, se for ver em questão dos objetivos principais daquele grupo, eram os mesmos objetivos dos comunistas. Acabar com a exploração da sociedade antiga, não sei o que, acabar com a propriedade, porque a propriedade é um roubo, a propriedade é uma escravidão, tudo isso é o mesmo pensamento. Eles só mudavam no processo como eles iam realizar essa utopia. Então, porra, eles são a mesma coisa que são muito próximos do comunismo, estão no mesmo espectro do comunismo, dos socialistas, etc. Está tudo na esquerda. Então você vai dizer que a direita quer acabar com o Estado e a direita quer aumentar o Estado. A esquerda quer aumentar o Estado.
Então, o Néstor Makhno, os malucos lá, anarquistas ucranianos, espanhóis, você acha que eles eram de direita, então? Por isso que eu acho que essa visão de esquerda e direita, baseada no tamanho do Estado, é um fracasso. Porque, na verdade, quem defendia a abolição radical do Estado sempre foi a esquerda. Só recentemente que surgiu o anarcocapitalismo, movimentos libertários aí que teve pessoal que defendia a propriedade, defendia a abolição do Estado. Porque até o final, mais ou menos, o meio para o final do século XX, a abolição do Estado era uma pauta exclusiva da esquerda. Mesmo os liberais e coisas não defendiam a abolição do Estado. Então, ao mesmo tempo, né, se você liga essa ideia do Estado com a ideia dos valores do que seria esquerda e direita, você vê que hoje em dia tem meio que uma visão de que o Estado quer acabar com os valores tradicionais, com a família, com os valores do grupo conservador, e os conservadores, então, têm que lutar contra o Estado. Então, o que eles acabam afirmando, implicitamente, sem querer, é que o conservador de verdade tem que ser anarcocapitalista. Então, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Winston Churchill, nenhum era conservador de verdade. O único conservador de verdade é o Paulo Cogos e 2 ou 3 youtubers aí que seguem ele. Nunca teve conservador nenhum na história. Os únicos conservadores que tem são eles. E essa é a consequência do discurso conservador que defende, que insiste na demonização, na esculhambação, na agressão aí à ideia de Estado e defende implicitamente a abolição do Estado. Então você vai dizer que a direita sempre é contra o Estado? Isso não existe, porque historicamente isso nunca aconteceu. E até mesmo antes do governo da Margaret Thatcher, etc., o conservadorismo era associado, não sei se foi a Margaret Thatcher ou se isso aconteceu antes, mas no século XX houve essa fusão do conservadorismo com o liberalismo econômico. No governo da Margaret Thatcher eu acho que isso se intensificou, mas eu não sei se já existia antes ou não, acho que já existia. Mas, por exemplo, no século XIX, o conservadorismo era marcado pelo intervencionismo estatal. O Thomas Malthus, que é o economista que falava que o aumento da produtividade seria menor que o aumento demográfico, etc., ele era conhecido por ser conservador, se dava conservadora das discussões lá na política inglesa da época. Então, o conservadorismo foi ligado à intervenção estatal por muito tempo. Depois que surgiu a social-democracia, ganhou uma importância maior, surgiram esses movimentos malucos aí, socialistas, democráticos, é que o conservadorismo foi adotar as pautas liberais na economia. E eu não estou dizendo que isso seja errado nem nada, só estou dizendo que você associar a ideia de direita necessariamente à ideia não apenas da redução em aspectos pontuais, mas a ideia da abolição do Estado, a ideia de críticas à própria ideia do Estado em si mesma, isso é uma burrice, porque historicamente a direita, mesmo os liberais e etc., até meados do século XX, eles não defendiam a abolição do Estado, eles defendiam o Estado como regulador das relações econômicas, como uma instituição importante para manter a garantia jurídica da propriedade, etc. E quem defendia a abolição do Estado eram os radicais, aí, anarquistas, comunistas, malucos, dentre os quais a própria tradição marxista se inclui, porque no Marx tem um discurso de abolição do Estado também, mesmo que seja ao longo prazo, depois de o Estado aumentar e estar no controle dos proletários, não sei o quê, apesar de ser discutível essa interpretação aí do processo da adoção do comunismo, ser discutível se é isso mesmo ou não é, a abolição do Estado estava no horizonte dos marxistas também. Então isso aí então você dizer que a direita tem que ser contra o Estado é uma abobrinha. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.